Eu, irmão Paulo, saúdo os irmãos, irmãs, amigos e ouvintes com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos, que o nosso Deus os abençoe e guarda a todos. Compartilho com todos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 2 em diante. Nos afirma a palavra de Deus assim, escrita e registrada, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, que escolherá, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeito ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que diz: Ele de mim ouviste. Aleluia, meus amados irmãos. No Evangelho segundo Lucas, temos o relato de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 18, meus amados irmãos, vamos ler lá. 4, 1 e 18, olha o que nos afirma. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo. Vamos ver o 18, versículo 18. Glória a Deus, versículo 18. E o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Tá vendo, meus amados irmãos? Aleluia, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. No livro de Atos, temos a continuação do relato de como os seus seguidores, no mesmo poder do Espírito Santo, proclamaram o mesmo evangelho. O mesmo, tá vendo, meus amados irmãos? O mesmo evangelho, não outros evangelhos. Operando o mesmo tipo de milagres e viveram o mesmo tipo de vida cristã. O Espírito Santo reproduzido a vida e o ministério de Jesus através da igreja é a principal fase teológica do livro de Atos. Este livro poderia muito bem ser chamado Os Atos do Espírito Santo. Observa os itens abaixo sobre o registro inspirado do Espírito Santo no livro de Atos. Primeiro, todo o texto bíblico de Atos, inclusive o das narrativas históricas, tem relevância didáticas e ensino e teológica dos fatos. Confirma esta verdade. A declaração bíblica de que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tá vendo, meus amados irmãos? Essa palavra está lá em 2 Timóteo 3,16, meus amados irmãos. A declaração paulina de que as narrativas têm um propósito didático e instrutivo
1 Coríntios, meus amados irmãos, 10:11, ele afirma que essas narrativas são exemplos de relevância prática e teológica para o crente. Romanos 15:4, meus amados irmãos. O que é válido as narrativas históricas também o é a Atos, segundo os propósitos primários que Lucas tinha em mente ao escrever o livro de Atos. Era, portanto, os seguintes: apresentar um padrão definitivo da atividade do Espírito Santo e ser seguido durante toda a era da igreja, tá vendo? Fornecer dados para a formulação de uma doutrina do Espírito Santo, mostrar como essa doutrina deve relacionar-se com a vida dos crentes em Cristo. Note especificamente 2 elementos neste livro que são normativos na teologia e na prática: o registro repetido e harmônico de Lucas das muitas ocasiões em que ocorreu o batismo no Espírito Santo ou quando os crentes foram cheios do Espírito Santo. Tá vendo, meus amados irmãos? O estudo aqui, aleluia.